Oi pessoal, resolvi gravar esse vídeo para explicar melhor em que consiste o MP Colab. Depois que eu divulguei que inscrevi esse projeto no Banco Nacional de Projetos do Conselho Nacional do Ministério Público, e também por conta disso que essa iniciativa está concorrendo ao prêmio CNMP, eu passei a receber diversas indagações, principalmente de colegas do Ministério Público do Paraná, para que explicasse melhor o que seria o MP Colab. Então resolvi fazer esse vídeo para tentar fazer uma explicação de forma clara, objetiva, facilitada para melhor compreensão desse projeto. E também porque os vídeos que atualmente estão no meu canal do YouTube estão desatualizados. A própria iniciativa MP Colab vem sendo constantemente aperfeiçoada, então também para mostrar como que ela está funcionando atualmente. Bom, vou começar explicando esse nome, MP Colab. Na verdade é uma brincadeira que eu fiz com esses termos. MP, além de significar Ministério Público, nesse caso específico diz respeito a mapas de peças. Então MP seria mapas de peças e o Colab tem duas alusões. Primeiro a palavra de colaboração, ou seja, mapas de peças feitas de forma colaborativa, com a ajuda tanto dos assessores aqui da minha promotoria, como também dos estagiários que trabalharam comigo, e também até mesmo de colegas que enviam peças para melhorar esse arsenal que a gente dispõe nos mapas mentais. E também o outro intuito aqui do Colab é remeter àquela palavra de laboratório, porque esse projeto, muito longe de estar pronto, de estar perfeito, ele é um grande experimento em que eu faço constantes modificações, adaptações, vários testes para ver se realmente ele está atendendo às necessidades da unidade ministerial. E até mesmo utilizando aquela gestão ágil, através das metodologias ágeis, aqui no caso na planilha eu uso bastante a gestão visual do Kanban, aqui principalmente nessa parte de alocação da situação em que está cada caso, e até mesmo para gestão dessa sistemática de trabalho. Eu uso bastante as metodologias ágeis, sobretudo o Scrum, principalmente colocando ciclos curtos de implementações das mudanças e me baseando bastante nos feedbacks que eu recebo para melhorar, ou seja para manter uma novidade, seja para retirar alguma situação que não esteja de acordo com o nosso propósito aqui. Então, até mesmo porque a gente está num ambiente complexo, dinâmico, volátil, que realmente exige uma capacidade de adaptação constante e, sobretudo, para buscar uma melhoria contínua desse grande experimento que é o MP Colab. Então, esse nome ele foi dado, um apelido para a sistemática de trabalho que eu venho implementando há alguns anos nas promotorias de justiça por onde eu passei. Iniciou lá em Pontal do Paraná, onde eu fiz um mapeamento das principais atividades, principais processos organizacionais que existem numa promotoria de justiça. Eu fiz até uma live em 2020, em que apresentei aquela metodologia de trabalho, e depois disso ainda fui aperfeiçoando mais e mais, tanto na primeira promotoria de Jaguareíva e agora na segunda promotoria de Astorga, onde eu estou, cada uma com as suas atribuições, inclusive diferentes, mas eu tive que ir adaptando esse modelo de trabalho. Mas, assim, de todo modo, ela tem duas caras principais. A primeira, essa planilha, que é uma planilha do Google Planilhas, ou seja, do próprio Google Workspace. E a gente que é do Ministério Público do Paraná tem acesso a todos esses recursos do Google Workspace, especialmente a planilha, o Google Drive e Google Documentos. Então é uma planilha compartilhada aqui com as pessoas da equipe, então só quem tem acesso são pessoas habilitadas. Ela é uma planilha online e aqui a gente consegue gerenciar toda a equipe, tanto a parte pessoal como a parte de processos que chegam na promotoria. E o segundo aspecto são os mapas mentais. Aqui esse é o mapa dos mapas.
Mas é importante dizer que o MP Colab ele não é só esses ambientes virtuais, não se resume à planilha de gerenciamento nem aos mapas mentais, onde os modelos são alocados de forma sistematizada, de forma a facilitar que sejam encontrados por todos, né? Tanto pelos membros que atuam, inclusive eu que faço bastante uso, né, dessa planilha e dos mapas, mas também, principalmente, para assessorias estagiárias, né, principalmente focando, né, na melhor experiência dos usuários, principalmente sabendo que estagiários muitas vezes eles precisam de um acesso mais facilitado pela necessidade de uma compreensão mais acessível, né? Um acesso mais fácil para esses arquivos, até para facilitar que eles elaborem as minutas corretas para cada caso. Então ele não se limita, como vou mostrar mais para frente, a partir, né, dessa planilha e a partir desses mapas mentais é que é feito todo o nosso método de trabalho, mas que ele tem por trás dessas duas caras uma sistemática bem interessante. Eu acho que é aí que é realmente o grande diferencial e é aí que ele vem para ajudar realmente no cotidiano das promotorias de justiça. Bom, mas passando aqui exatamente para essa planilha, que é onde eu faço a gestão da equipe, gestão dos processos e onde eu consigo visualizar a minha atuação judicial e extrajudicial como um todo. Ela é dividida em duas abas. Né? A primeira aba de atuação judicial, que aqui na segunda promotoria de Astorga é ProJude e PJE, porque eu estou no eleitoral. Se eu estivesse na execução penal, também incluiria o CEU, né? A gente tem várias plataformas, vários sistemas de trabalho para serem conferidos e é interessante que tenha um local para a gente concentrar, né, todas esses sistemas, né, para que não fique disperso. Também para facilitar o nosso gerenciamento como um todo da equipe, de delegação de funções e tarefas. Enfim, essa primeira planilha diz respeito à atuação judicial. A segunda planilha, a segunda aba, diz respeito à atuação extrajudicial. E aqui atualmente a gente tem tanto notícias de fato eletrônica no eProMP, como os procedimentos extrajudiciais físicos, procedimentos administrativos, inquéritos civis. Enfim, a gente conseguiu consolidar nessa outra planilha todos os procedimentos em curso na nossa unidade. Mas aqui eu vou iniciar a explicação na atuação judicial, porque ela, além de ser a mais volumosa nas unidades ministeriais como um todo, também é o ponto de partida, né, onde iniciou todo essa mecânica de trabalho e é também até mais fácil de compreender do que o sistema extrajudicial, porque o sistema, a aba judicial, se respeita apenas aos processos que são remetidos com vista ao Ministério Público. Então, a atuação judicial que tem um início, meio e fim bem claro, né? Os processos são remetidos para a Promotoria de Justiça, internamente há todo um trâmite, né? Desde a elaboração, desde a análise dos casos, passando pela elaboração das minutas até correção, assinatura e devolução da peça juntamente com os autos, até a saída dos autos da unidade. Então, é uma atuação bem clara. Já a atuação extrajudicial é um pouco mais complexa, né? Porque eu quis fazer uma visão sistêmica da atuação, não quis me limitar aos processos que são remetidos conclusos para o gabinete do promotor, e sim abarcar também todas aquelas situações que se desenvolvem na secretaria da promotoria. Então, e também tem outro detalhe, né? Os processos eles não saem, né, da unidade ministerial, eles tramitam e permanecem na unidade. Então, tem essa característica, né, de que devemos também ter um banco de dados, assim, um banco de informações para constante atualização e até mesmo o trâmite, né, seja físico, seja judicial, é necessário que hajam locais adequados para que os arquivos produzidos para esses casos sejam salvos e armazenados. Mas enfim, vamos focar aqui na atuação judicial, que eu acho que é o ponto de partida para a melhor compreensão dessa sistemática de trabalho. Bom, então, essa planilha, como a gente pode perceber, nessa parte relacionada aos processos emitidos com vista, é onde a gente concentra todos os casos que são
recebidos na Promotoria de Justiça, tanto pelo Projude, tanto pelo PJE. Se eu tivesse na execução penal, também colocaria o sistema CEIU. E aqui, então, a partir do momento que os processos vão sendo remetidos para a minha promotoria, eu vou colocando o número dos autos nessa primeira coluna. Na segunda coluna tem quem vai fazer a pré-análise desse caso. Na terceira coluna tem um espaço aqui para observações, seja do promotor para o seu time, seja do seu time para o membro. E aqui na outra coluna a situação atual. E aqui é uma gestão visual de cada caso, né, para saber exatamente em que pé que está internamente a análise desse feito. E aqui, como último detalhe, temos um campo para que seja colocado o link da minuta, principalmente para facilitar a correção da peça pelo membro do Ministério Público. E aqui, além de outras informações aqui nessa planilha, temos vários links aqui para integrar essa planilha com uma atuação prática. Então, aqui tem um link de um vídeo explicando a planilha, tem um link aqui, né, que eu chamo de botão para iniciar uma peça. Depois eu vou explicar como é que a gente faz toda essa análise prática. Então, aqui tem um botão para iniciar a peça, aqui tem um botão para dar acesso àqueles mapas mentais, onde estão os modelos. Aqui tem um botão para consultar a taxonomia que a gente instituiu para salvar os arquivos, né, que são todos eles salvos na nuvem. Então, para facilitar o acesso e a localização deles no futuro, também tem uma taxonomia previamente determinada aqui. E aqui desse lado direito tem vários outros links também com o intuito de facilitar o trabalho. Então tem links, além de links para todos os mapas mentais de acordo com uma matéria. Temos links para pesquisar jurisprudência, né? Então clicando aqui, por exemplo, jurisprudência do STJ, já cai direto na página de pesquisa. Temos acesso facilitado aqui às principais leis, né, do país, até atos normativos internos aqui do Ministério Público. Temos alguns livros que estão com acesso bem fácil. E aqui outros botões internos, aqui, pesquisar endereço através do sistema SIAP. E, enfim, tem vários botões. Essa planilha aqui o intuito de explicar isso nesse momento é para dizer que ela não é só uma forma de consultar qual que é o trabalho a ser feito, e sim uma planilha realmente de trabalho, uma plataforma para facilitar o trabalho de todos que atuam na unidade. Então, assim, convenhamos, até agora não teve nenhum tipo de novidade, né, em relação ao que os colegas normalmente fazem no dia a dia de suas promotorias de justiça. Então, vou tentar explicar qual que é o diferencial, né, a partir de um paralelo entre o que é normalmente feito pelos colegas e depois como que a gente aqui que atua no MP Colab trabalha nesses mesmos casos. Então, primeiro eu vou fazer um paralelo, né, simular como seria a atuação que é costumeiramente feita, né? É o que a gente normalmente vê que os colegas fazem. Então, supondo numa atuação judicial de uma promotoria de justiça, e principalmente no Projude. Então, no ambiente de trabalho de uma unidade ministerial, aqui eu estou pegando da promotoria de plantão, simplesmente para não expor nenhum caso que está na minha promotoria de justiça da segunda promotoria de Astorga. Então, não quero expor nenhum caso que está lá. O objetivo não é esse, na verdade, explicar a forma de trabalho, não expor nenhum caso isolado. Então, quando o cartório judicial remete um processo para a promotoria de justiça, ele fica aqui aguardando recebimento. Por exemplo, a manifestação remetido um processo para manifestação à unidade de execução. Então, no perfil do membro do Ministério Público, que é diferente do perfil da assessoria dos estagiários, tem essa possibilidade de aguardar recebimento. Eu já vi casos em que os promotores, eles, ao invés de receber o
feito, né, para que ele passe a ficar aguardando análise e assim aparecer no Projude de toda a sua equipe, ele simplesmente imprime diariamente, né, a folha de processo que chegam na promotoria e passa para a assessoria. E a assessoria redistribui ali para os estagiários, fazem a análise do caso e remetem posteriormente as minutas pelo e-mail, normalmente, do membro. Então, é feito tudo antes de iniciar o prazo. Mas o que eu percebo que é a regra geral do sistema atualmente é realmente dar o recebido, né? Então, o processo é remetido para a unidade de execução, o membro do Ministério Público ele dá o recebido, o processo fica ali aguardando análise. A partir dali, a equipe passa a fazer a pré-análise. Então, seja assessor, seja estagiário, eles clicam num cadeadinho para indicar que eles estão pré-analisando aquele caso. Esse cadeadinho ele é muito útil para evitar que duas pessoas analisem o mesmo processo e depois minutem, né, simultaneamente uma mesma peça, então seria uma perda de trabalho. Então esse cadeadinho tem esse intuito, né, de indicar que tem alguém analisando já aquele caso para as outras pessoas irem fazer o exame de outras situações e não aquele. Então normalmente eles fazem isso, clicam no cadeadinho, fazem a pré-análise do processo e depois de analisado os autos, eles vão para a etapa de elaboração das minutas, ou da minuta, né, daquele caso. E aqui é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, né? Quero fazer um asterisco aqui, porque depois eu vou voltar nessa questão. A pergunta é a seguinte, né? Da onde que o assessor ou os estagiários, eles tiram, né, o modelo para servir como base para aquela situação que eles estão analisando? Cada promotoria tem seu método, né? Normalmente é um pendrive ou um HD com um banco de modelos que é passado de um para um e salvo nos computadores. Muitas vezes tem algum colega que já coloca os arquivos dele na nuvem e aí as pessoas habilitadas para acessar esses arquivos, eles vão lá e pesquisam. Enfim, mas cada lugar tem uma forma de fazer essa pesquisa, né, dos modelos utilizados como base. Muitas vezes até fazendo uma consulta no site dos CAOPs, né, para verificar se já tem algum modelo anterior. Mas enfim, eles de alguma forma eles acham um modelo para ser utilizado como base ou eventualmente começam a fazer a peça do zero e através do LibreOffice, que é o formato atualmente adotado pelo Ministério Público do Paraná. Então, eles abrem um arquivo ou fazem uma cópia do arquivo em ODT e fazem a sua peça. Terminada de fazer essa peça, eles salvam essa peça no computador deles e, como eu já disse, se for feito tudo antes do recebimento, né, antes de iniciar o prazo, eles remetem para o e-mail do promotor. Ou, se é utilizado o sistema de pré-análise do Projude, esse arquivo que é elaborado em ODT, ele é salvo no computador e depois é feito o upload, né, para dentro do Projude. E depois é encerrado. Então, no Projude fica aparecendo que tem uma minuta para ser corrigida pelo membro do Ministério Público. E depois de analisado o caso dessa forma, o estagiário ou assessor ele passa para outro feito, né, pendente de exame. Mas em resumo, esse é o passo a passo, né, por parte da equipe do promotor. E agora a gente vai passar para a fase, né, da correção dessa peça. Então, o promotor de justiça ele vai olhar nessa aba de aguardando análise, vai ver quais são aqueles que têm a indicação de que a minuta já foi enviada, vai clicar um por um, clica no processo, vai baixar a minuta que foi enviada, vai analisar essa minuta, fazer as correções devidas. Se estiver tudo ok, não for no caso de devolver para correção, ele vai converter essa minuta em PDF, salvar ali no computador, em alguma pasta do computador, e depois fazer o upload dessa peça
PDF, assinar e devolver os autos com a minuta inserida. E pronto. Então, em relação a essa atuação do membro, além daquele asterisco que eu levantei para a origem, né, da peça, né, qual que é a peça, como que é feita a busca do modelo, aqui em relação ao membro tem duas perguntas que eu acho importante levantar e mais dois asteriscos para a gente fazer. Então, em relação ao membro, né, primeira pergunta é o seguinte: depois que ele fez a correção dessa peça, converteu ela em PDF, inseriu no Projude, assinou e devolveu os autos, essa peça final, essa versão final do arquivo, onde que ele armazena ela? Ele deixa essa peça ali no computador mesmo, ou ele disponibiliza essa versão final para a equipe como um todo, para eles consultarem eventualmente no futuro? E até que nesse ponto tem uma determinação da corregedoria, né, que as peças devem ficar salvas na unidade ministerial, até porque num caso de remoção, promoção, é importante que essas peças estejam disponibilizadas, né, para o sucessor. E outra pergunta aqui é o seguinte: para cada caso que é feito, as correções que são efetuadas, é feito um feedback para quem elaborou aquela minuta? Ou seja, há uma preocupação de repassar o conhecimento, fazendo orientações, fazendo ponderações, né, para quem elaborou aquela peça corrigida. Então, isso é importante para uma melhoria contínua da equipe. Então, são esses 3 pontos, esses 3 asteriscos que eu acho que são importantes de ressaltar para essa primeira análise. Então, basicamente, é isso que eu verifiquei nas comarcas por onde eu passei, e também conversando com colegas, me parece que são feitas dessas formas as análises dos autos. E aí, quando eu pensei no MP Colab, o meu intuito foi gerenciar da melhor forma possível todos os processos organizacionais, né, todos os fluxos de trabalho que ocorrem numa promotoria de justiça. Nesse caso, a gente está tratando do fluxo relacionado aos processos com vista ao Ministério Público. Então, aqui, a minha ideia foi tornar o processo, né, de análise, elaboração, correção, assinatura da peça muito mais rápido, eficiente e com foco no longo prazo, né? Principalmente na parte de gestão do conhecimento, a adequada gestão documental, né, dos arquivos produzidos, e também um ciclo virtuoso, né, em que a gente vai retroalimentando esse sistema, tornando ele cada vez mais aperfeiçoado. Então eu vou fazer aqui, eu tenho vários casos aqui para análise, né? Então aqui tem vários exemplos. Esse primeiro, o Edcésar, meu assessor, que já fez a pré-análise, enviou a minuta e ela está aqui para correção. Como é de família, eu não vou nem abrir para não expor o caso. Samia, que é assistente de promotoria, também já enviou uma peça dela. A Ellen, que, por exemplo, está analisando neste momento aqui esse feito em específico, tem análise. Eu criei aqui um número aleatório só para a gente usar como teste. E eu vou simular como que é feito desde o início. Eu vou simular primeiro eu fazendo o papel, por exemplo, do assessor, do Edcésar, como se eu tivesse responsável por fazer a análise desse caso. Então, vou assumir a partir de agora o papel do meu assessor, né, se ele estivesse analisando esse caso aqui que é fictício. Então, ele vai ver que tem um número de processo aqui, vai colocar aqui, ele vai fazer a pré-análise desse caso. Se tivesse alguma consideração que eu quisesse que ele levasse em conta, eu colocaria aqui nesse campo, e aí ele coloca aqui que está em análise. Então ele vai abrir esse número aqui no Projude, faz um Ctrl+C e Ctrl+V. Óbvio que não vai aparecer nada aqui, mas se tivesse ele conseguiria acessar os autos. E depois que ele fizesse a análise uma análise geral do caso, ele passaria à fase de elaboração da minuta. E aí o primeiro ponto é que ele poderia clicar aqui no mapas de mapas, né? Que é esse arquivo online. E aqui é um mapa de mapas. Então eu tenho mapas mentais para cada uma dessas situações, né? Extrajudicial, civil, infrangimentude, eleitoral, criminal. No criminal ainda dividir por execução de pena, investigação
penal, investigação policial, ação penal e os outros feitos em apenas. Bom, enfim, mas aqui eu estou na atuação civil, então vamos supor que seja o caso de uma ação de interdição em que os autos vieram para alegações finais e, analisados os autos, a gente percebeu que é caso de manifestar, né, pela procedência, né, da interdição. Então, tem duas opções: ou ele clica aqui e abre o mapa próprio, né, da atuação civil e caça aqui a parte de interdição e o modelo respectivo, ou ele pode aqui mesmo, até mesmo aqui no mapa, clicar aqui no maisinho e procurar a parte da interdição, que é essa aqui, no caso é um parecer final para procedência da interdição. Então, ele clicando aqui vai achar o modelo. Nesse ponto que é importante esclarecer o seguinte: aqui, na hora que ele clica, ele vai fazer uma cópia do modelo que eu disponibilizei. E por que é feita uma cópia? É simplesmente para não dar acesso ao modelo original, para evitar que alguém inadvertidamente altere, né, o modelo principal e acabe interferindo no modelo utilizado por todos, né? Porque esse banco de modelos aqui é utilizado por todos que estão habilitados para MP Colab. Mas enfim, ele fez uma cópia. Esse arquivo, diferentemente do LibreOffice, ele é um arquivo do Google Documentos, então ele é online, ele é salvo automaticamente. Então basta, nesse primeiro momento, renomear o arquivo. Eu acho importante que o arquivo seja renomeado de forma adequada, ou seja, com o número dos autos e com o tipo de manifestação, porque esse arquivo, vocês vão ver mais para frente, ele será salvo dentro de uma pasta do Google Drive, e ali é importante que esteja nomeado adequadamente para a gente conseguir no futuro localizar essa peça de forma mais fácil, né? Seja fazendo a pesquisa através do número, seja através da pesquisa pelo nome, né? Tipo de peça que a gente fez. E aqui na planilha tem, né, aquela nossa taxonomia. Então aqui, se quiser também dá até para abrir esse arquivo, mas eu também escrevi com essa fonte aqui para seja lido, né, simplesmente com o passar do mouse. Então aqui, interdição, e a gente coloca o número dos autos até o ano. Então esse caso específico, aqui tem aquele macete, né? Ao invés de usar o Ctrl C, que já deu Ctrl C, e usar o Ctrl V, a gente pode usar o Windows V, e aí pesquisar os últimos Ctrl C que foram feitos. Então aqui deu Windows V, apareceu só esse, que foi o único que eu dei o Ctrl C. Aqui então eu coloco até o ano, e no caso aqui a gente não está como parte, e sim como custos iuris. Então vai ser, ao invés de alegações finais, um parecer de interdição pela procedência. E aqui é feito um modelo, né, usado esse modelo como base, lógico. Sempre é importante fazer essa ressalva, esse destaque, porque os modelos eles são utilizados para ajudar a nossa atuação e não para atrapalhar. Então, longe de engessar a nossa atuação, longe de engessar a atividade criativa que é inerente à atuação ministerial, os modelos são para facilitar, para que já tenha uma estrutura, que já tenha uma premissa maior, que já tenha um local onde é feita a premissa menor, já tenha alguns julgados para fortalecer a conclusão e também, né, exatamente os tipos de diligências que são feitas na parte final da peça. Então essa peça aqui, supondo feito todo, é utilizada, adaptada para o caso concreto, como eu já disse, ela é salva automaticamente. Então nesse caso aqui não precisa nem salvar novamente, está salva, no caso está salva esse arquivo está vinculado ao e-mail institucional, né, do Excel, que é quem está fazendo essa análise desse caso fictício. Então estaria vinculado ao e-mail dele, estaria no Google Drive do Gmail dele, do e-mail funcional dele. Então estaria salvo. O que ele precisaria fazer? Mover esse arquivo para aquela pasta onde eu corrijo os arquivos. Então, é simples, é só localizar essa pasta
está dentro de Astorga, atividade fim, minutas enviadas. Chegou aqui, é só mover para cá essa peça. Então ela está salva lá. Se quiser conferir se ela realmente está salva lá, é só verificar aqui na pasta minutas enviadas. E está aqui o arquivo que ele acabou de mover. Então, como ele enviou a minuta, é só escrever aqui, minuta enviada. E essa parte aqui? Bom, essa parte aqui é para disponibilizar o link. Isso aqui é para facilitar quem estiver só olhando a planilha conseguir já acessar facilmente o arquivo para ser corrigido. Então, quando eu ou o Dr. Murilo, que é o promotor substituto, for corrigir essa peça, ele pode ou entrar nessa pasta minutas enviadas, que estarão todas as peças para correção, ou através aqui olhando a planilha, clicar no link da peça. Então, para gerar o link da peça também é bem simples. Ou pode ir através aqui do arquivo ainda aberto, clicar em compartilhar e copiar link, ou pode vir aqui nessa pasta, clicar com o botão direito e gerar o link. Copiar esse link e depois colar esse link aqui. Pronto, então aqui a gente já sabe que está para correção. Então a atividade do assessor e dos estagiários é nesse sentido. Bom, e se ele não tiver um modelo pronto? Se for um caso em que não tem um modelo pronto? E vão ter vários casos em que não tem um modelo pronto. Né? Primeiro porque há uma dificuldade muito grande em criar os modelos, né? É uma atividade que demanda muito tempo, muito esforço intelectual também, né? Para criar uma peça para ser usada de modelo. E também porque tem direito existem infinitas possibilidades. Então tem um modelo aqui de peça geral, que é iniciar peça, também dá para fazer uma cópia aqui desse modelo de peça padrão judicial. Ele tem uma estrutura bem mais enxuta, né, para permitir com que a pessoa realmente escreva o que bem entender e depois, seguindo aquele mesmo passo de renomear o arquivo, mover aquele arquivo para a pasta de minutas enviadas, gerar o link e atualizar a planilha para disponibilizar esse modelo para correção. Tá, mas enfim, então eu vou passar agora para a parte do membro do Ministério Público, que é a parte de correção e a etapa onde eu vou responder aquelas duas outras perguntas, né? Porque eu tinha levantado 3 perguntas, feito 3 asteriscos. O primeiro já foi respondido, né? No MP Colab, ao invés de pegar modelos, né, através de pendrive, através de uma busca assim, aleatória, já tem uma fonte mais confiável para localizar modelos, e esses modelos já estão tudo no formato de Google Documentos. O salvamento da peça também é mais fácil, a forma de renomear o arquivo também é mais fácil, e tudo isso é tudo online, né? Então também a pessoa pode trabalhar de vários locais, não necessariamente na sua plataforma de trabalho ordinária. Enfim, o primeiro questionamento é esse. Aqui no MP Colab a gente tem uma preocupação muito grande em disponibilizar os modelos que a gente entende adequados para cada situação, para facilitar o trabalho da equipe. E também essa preocupação de que esses modelos sejam disponibilizados de forma lógica, de forma sistematizada, para facilitar que eles localizem, né? Principalmente tendo essa preocupação de que, principalmente estagiário, não tem um conhecimento tão aprofundado, né? É necessário que a gente dê um suporte mais fácil para a elaboração das peças. Então aqui, só para passar rapidamente, aqui, por exemplo, no extrajudicial também tem uma divisão, né, por classe procedimental, nesse de fato, procedimento administrativo, inquérito civil, PA, eleitoral. No criminal, que eu não estou atuando, mas aqui também é interessante mostrar, porque eu sei que a grande maioria dos colegas atuam no crime, então aqui a gente dividiu a atuação penal na fase de investigação, inquérito policial em termos circunstanciados. E aqui, no caso do inquérito policial, a gente dividiu um inquérito com as investigações já realizadas e aqueles que ainda pendem de conclusão das investigações. E aqui modelos de denúncia, modelo de arquivamento,
Enfim, na parte de ação penal também a gente tem uma divisão. Isso assim, o compromisso aqui é um compromisso de facilitar a localização. Então, muito mais do que um rigor técnico, né, um rigor didático, a gente tem um compromisso aqui de facilitar a localização das peças. E também aqui, né, sempre tem uma possibilidade de acréscimo. Então, se não tiver um modelo adequado e alguém tiver sugestão de inclusão de modelo ou correção de modelo, também tem a possibilidade de enviar um modelo. Simplesmente abrir aqui uma pasta do Google Drive e jogar o documento aqui dentro, que eu transformo em modelo oportunamente. Mas enfim, a ideia aqui é disponibilizar os modelos de forma fácil, de forma online, de forma sistematizada, né, lógica, objetiva, para otimizar o tempo, né, do servidor, do estagiário, em localizar essa peça e ter uma fonte confiável, né, para ele se basear. Tá, então, mas enfim, então, respondido esse questionamento, tem agora a parte do membro do Ministério Público. Então, ele verifica aqui, através da planilha, que tem vários processos para serem corrigidos. As minutas foram enviadas, a próxima etapa é a correção. Aqui, como são 2 promotores, eu como titular, o Dr. Murilo como substituto, a gente pode usar aqui essa indicação, quem está corrigindo. Então, vou colocar aqui que eu estou corrigindo, tem correção por mim. Então, o primeiro ponto que eu costumo aproveitar esse link, analisar todo o processo, fazer as correções, analisar toda a peça, fazer as correções que forem necessárias e posteriormente, né, verificando que não tem nenhuma correção a ser feita ou fazendo as correções devidas, eu vou fazer o quê? Primeiro, transformar essa peça em PDF para inserir posteriormente no ProJude e depois mover essa peça, que ela estava em minutas enviadas, para corrigidos. Então, ele já foi corrigido, é uma minuta judicial e é relacionado à interdição. Então, eu vou salvar essa peça para essa peça de corrigidos. E qual que é o intuito? É que fique ali armazenado de maneira clara, de fácil acesso para todos e também até futuramente poder ser aproveitado, né? Eventualmente na necessidade de fazer um recurso ou contrarrazoar uma apelação, a gente pode utilizar essa peça como base, né? Para evitar que a gente precise pesquisar, descobrir onde é que está essa peça ou transformar uma peça em PDF, em editável, enfim, fica muito mais acessível a todos e essa gestão documental ela é importante e obrigatória, né, pelas normas da corregedoria. E outro ponto importante é o seguinte, né, quando, por exemplo, se eu quiser fazer alguma alteração, essa alteração fica salva aqui. Então, quem fez a peça inicial, ela pode depois olhar ela mesma as alterações que foram feitas e perceber o que mudou de uma para outra e assim ter um feedback automático, né, do que teve de alteração, quais são os tipos de mudanças que foram implementadas na peça, até para evitar, né? Normalmente, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou é utilizar maiúsculo e minúsculo, cada um tem seu estilo, né? Eu prefiro não colocar autor, réu, apelante, apelado em maiúsculo, prefiro colocar em minúsculo, e tem gente que já vem, né, com esse estilo de colocar tudo em maiúsculo, e aí a partir do momento que verifica que eu estou sempre alterando esses termos, a pessoa já se conscientiza de que não tem necessidade de colocar em maiúsculo e nos próximos eles vão se adaptando, né, a esse jeito. Então, esse recurso do Google Documentos também é importante para que eles consigam verificar exatamente onde foi feita a correção e ir se adaptando de forma bem rápida e visual à nova sistemática. Então, em relação àqueles outros 2 asteriscos, a gente vê essas 2 facilidades. Ter uma gestão documental, ou seja, esse arquivo que foi feito, depois foi corrigido, modificado, ele é facilmente salvo numa pasta compartilhada
onde outras pessoas também têm acesso para pesquisas futuras e também para ser aproveitados em outras situações, né, relacionadas ao mesmo caso. Também é importante para que a pessoa, quem fez a peça, né, que criou e elaborou a minuta, possa verificar visualmente onde que foi feita a alteração, quais são as melhorias, né, que podem ser implementadas nas próximas peças. E por último também, né, isso que é no ciclo de aperfeiçoamento contínuo, se for uma peça que não tenha tido modelo, é importante a gente também já aproveitar que enfrentou aquela situação pela primeira vez e transformar essa peça como modelo e depois disponibilizar aqui no mapa de peça. Então, o intuito do MP Colab, na parte judicial, é facilitar e otimizar todos esses recursos, né? Seja recursos humanos, seja recursos de materiais e principalmente de tempo, né? Como vocês podem perceber, a gente tenta otimizar o tempo de todos aqui, né? Numa visão sistêmica da promotoria, a gente integrou, né, todos os esforços, né? Então facilitou desde a localização e pesquisa dos modelos, a elaboração da minuta, seu salvamento, sua disponibilização para o membro corrigir, a própria correção é muito mais acelerada, fácil de ser realizada, o documento é convertido em PDF, depois inserido no ProJude. Perceba que nesse tipo de atuação o prazo nem sequer começou, né? Então a gente não precisa nem dar o recebimento no processo judicial. Então depois é feito o PDF, ele é inserido novamente no ProJude e baixado com a correção. E depois, por outro lado, os arquivos o arquivo que foi feito, a minuta, ele já é automaticamente salvo numa pasta acessível a todos, que pode ser até mesmo objeto de pesquisas futuras. E também é feito um feedback automático, né? Para a própria pessoa que elaborou a peça pode ir na versão final e fazer o comparativo, né, do que foi alterado para aquilo que ela fez, e assim conseguir ter elementos para melhorar as próximas peças, ou se aperfeiçoar ou se adaptar, né, ao membro que está corrigindo. Enfim, então nessa parte judicial, o MP Colab é com esse intuito, né? Tudo assim online, tudo facilitado. E então nesse ponto tem esses benefícios, né, de ter uma gestão visual da promotoria, de uma gestão, né, de ponta a ponta, né, dos fluxos de trabalho, um acesso facilitado aos modelos, ao mapas de peças, né, colaborativas, que é o que dá um nome à iniciativa, né, na verdade, ao experimento, né, que a gente tem implementado. E as grandes dificuldades que a gente tem hoje, né, é de realmente criar mais modelos melhores, em constante aperfeiçoamento, né, porque a gente vive um Big Bang legislativo, que toda hora tem mudanças legislativas acontecendo, a gente precisa estar sempre atualizando nossos modelos. Volta e meia também tem mudança de entendimento jurisprudencial, a gente precisa atualizar nossas peças. Então, o primeiro desafio realmente é disponibilizar modelos bons, de qualidade, sempre atualizados, de forma lógica e sistemática para todos. Um segundo desafio para a gente é conseguir, né, tecnicamente, do ponto de vista de tecnologia da informação, melhorar a visualização e disponibilização dessas informações, mas o que atualmente a gente tem é esse modelo que tem funcionado perfeitamente para a nossa atuação. No próprio YouTube tem alguns vídeos relacionados a como o estagiário, o assessor trabalha, como o membro, por outro lado, age em relação ao MP Colab, e esse vídeo tem esse intuito, né, de tentar explicar de forma mais clara, mais objetiva, as funcionalidades, os benefícios e também, né, as vulnerabilidades desse projeto, né, as fraquezas, né, que também obviamente tem, a gente está tentando resolver, e também mostrar como é que ele está funcionando atualmente. E num momento oportuno eu também quero fazer um vídeo mostrando nossa atuação extrajudicial, né, de todo o arcabouço estrutural que existe por detrás dele, tá bom?
Mas vou ficando por aqui. Obrigado.